ele disse: porventura viverão estes ossos, ó filho do homem. Aleluia. Mas ali o Senhor disse essas palavras para ele: profetiza sobre estes ossos. Aleluia. Ele não estava perguntando ali alguma opinião ou pedindo ali conselhos para Ezequiel. Ele estava dando uma ordem para Ezequiel profetizar sobre aquele vale. Muitas das vezes o Senhor, ele nos leva a determinados lugares, a determinadas situações. Não é ali para nós perguntarmos: Senhor, viverá esses ossos? Tem vida ainda sobre esta vida? O Senhor, ele nos traz nesta noite esta palavra, para nós não questionarmos a Ele, mas para nós profetizarmos ali assim como Ele nos ordena. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos irmãos Márcia, eles olhando ali, obreira de Noé, para o cenário dessa igreja, para o cenário deste ministério, muitos podem dizer: não há mais vida ali, não há mais multidão ali, não tem como crescer mais aquela igreja, não tem mais como crescer aquele ministério. Mas o Senhor, ele nos dá ordem nessa noite: profetiza sobre este lugar, profetiza sobre este lugar. Quando o Senhor, ele nos dá uma ordem para nós profetizarmos, igreja, ele não está nos perguntando ali algum conselho: ainda viverá vida sobre este lugar, o Senhor ainda trará vidas para este lugar, o Senhor ainda trará vidas do garimpo para este lugar, o Senhor ainda trará vidas ali de outras nações para este lugar. O Senhor, ele não está nos perguntando, o Senhor, ele não nos está pedindo ali um conselho, mas ele está nos dando uma ordem: profetiza sobre este lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando o Senhor, ele disse, ele deu a ordem para Ezequiel: profetiza sobre estes ossos. Quando Ezequiel, ele começou a profetizar, a palavra do Senhor, ela veio nos dizer que ouviu ali, louvado seja o nome do Senhor, um barulho muito grande sobre aqueles ossos. Começou ali, louvado seja o nome do Senhor, igreja, até um barulho sobre aquele lugar. Os ossos começaram a se movimentar, os ossos começaram eles a se ajuntarem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ali não havia ainda vida sobre aquele lugar, sobre aqueles ossos. E o Senhor dando ordem ali para Ezequiel: profetiza sobre estes ossos. E de repente começou ali um ruído, um barulho sobre aqueles ossos, um reboliço muito grande. E a palavra do Senhor, ela vem nos dizer que quando Ezequiel, ele olhou, já tinha nervos sobre aqueles ossos, a carne começou a crescer sobre aqueles ossos. Quando Ezequiel começou a profetizar, louvado seja o nome do Senhor, se ajuntou ali aqueles ossos, começou a vida ali, haver vida sobre aqueles ossos. Mas faltava o principal. Faltava o quê? Faltava ali o Espírito sobre aqueles ossos. Passou creme, né? E o Senhor estava satisfeito com a obra? Não. Porque o Senhor, ele não é Deus, igreja do Senhor. O Senhor, ele não é Deus para fazer a obra pela metade, mas ele é o Deus que faz a obra por completa. Já havia ali pele, já havia ali, louvado seja o nome do Senhor, já havia carne, já havia nervos sobre aqueles ossos, mas não tinha espírito, não tinha o espírito de vida sobre aqueles ossos. E o Senhor deu a ordem para Ezequiel: profetiza sobre este lugar. Começa a profetizar, vai profetizando. Aleluia. Sobre essa situação. E aí Ezequiel, ele começou a profetizar sobre aquele lugar. Ele começou a profetizar sobre aqueles ossos. Já tinha pele, já tinha carne, já tinha nervos, mas faltava o espírito. E ali o Senhor disse:
profetiza sobre estes ossos. Ó filho do homem, começa a profetizar. E ali, quando ele começou a profetizar, a palavra do Senhor lá no versículo 9 vem nos dizer, já lá na parte B do versículo: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que eles vivam. Profetiza. E ali ele começou a profetizar, ali ele começou a dar ordem sobre aquele lugar, ele começou a dar ordem sobre aquele sepulcro, começou ali um exército grande, extremo, a se levantar sobre aquele lugar, sobre aquela nação. Houve ali um rebuliço muito grande, igreja, sobre a nação de Israel. Glória a Deus. A nação de Israel, elas estavam ali afastadas dos caminhos do Senhor. Muitos estavam ali se distanciando, não ouviam mais a voz do Senhor. Muitos até queimavam ali essências e holocaustos ali ao Senhor, mas eles não tinham mais a comunhão com o Senhor dos exércitos. E ali o Senhor, ele deu ordem sobre aquele lugar. Aleluia. Por que ele deu ordem? Porque aquele povo, ele era dele. Por que ele deu ordem sobre aquele povo? Porque ele tinha ali, louvado seja o nome do Senhor, ele tinha aquela nação como povo dele, ele tinha aquela nação como nação dele. O que o Senhor está nos dizendo nesta noite? O Senhor, ele nos tem como povo dele. O Senhor, ele tem essa igreja como dele. O Senhor, ele tem este ministério como dele.